um dia tão importante. Talvez você, meu ouvinte, esteja totalmente alheio, porque nós vivemos no calendário gregoriano. Mas existe um calendário bíblico, um calendário dado por Deus. Aquele que estabeleceu sol e lua para governar dia e noite, e determinou que o novo dia começa ao pôr do sol. O povo estava no Egito, escravo, já por mais de 400 anos. Mas no relógio de Deus, no seu calendário, chegou a hora, o dia, o momento de cumprir as suas promessas, quebrar as cadeias da escravidão e libertar o povo através de mão forte e poderosa, pragas. Era o mês de Nissan, mês de Abib, o mês que estamos vivendo agora. E Deus disse: esse vos será o primeiro mês do ano. O primeiro mês do ano. Ali começava a vida. Por que era o primeiro mês do ano? Porque haveria uma cerimônia, haveria um memorial, que determinaria um novo dia, um novo tempo, o início de uma nova vida. Chamar-se-ia Pessah, Páscoa, que significa passar por cima. Deus ordenou a Moisés que orientasse os filhos de Israel, cada família a prover para si um cordeiro. 9 pragas terríveis Deus enviara sobre Faraó e o Egito, que continuava a endurecer o seu coração, mas a última praga seria a morte dos primogênitos. À meia-noite o anjo do juízo da morte passaria, mas Deus tinha uma proteção para os filhos de Israel. Por isso ordenou que se imolasse um cordeiro, tomasse o sangue deste cordeiro numa bacia, tomasse um hisopo e com ele aplicasse o sangue nas vergas e nos umbrais das portas. Deveriam comer a carne do cordeiro, prontos para partir, sandálias nos pés, cajado na mão, porque aquela era a noite da grande libertação. Quando o anjo da morte passasse pelo Egito, onde visse o sinal do sangue, não entraria. Mas onde não houvesse o sinal do sangue, o primogênito seria morto. Era o dia 14 de Nissan. E este dia foi instituído no calendário como a Páscoa, Pessah, passar por cima. E o cordeiro seria então um grande sinal. Este mês, portanto, que estamos vivendo no calendário bíblico, mês de Nissan ou mês de Aviv, que significa primavera, é o mês da redenção. A Igreja Católica estabeleceu um outro calendário, para que sempre a Páscoa caísse em um domingo, quando é celebrada a ressurreição. Só que Jesus não ressuscitou no dia da Páscoa. Jesus morreu na véspera da Páscoa. Ele celebrou uma ceia com os discípulos no dia anterior, porque às 15 horas, o momento em que ele morre, cordeiros estavam sendo imolados para o jantar da noite, para o jantar de Pessah. E essa festa da Páscoa é realmente um retrato da redenção, do primeiro grande ato da redenção, que é a morte de Jesus Cristo, a morte do Cordeiro Pascal, porque pela sua morte viria a nossa libertação, pela sua morte viria a nossa vida. Então, gostaria de convidá-lo
a fazer uma oração que tem como foco a morte, o sacrifício remidor. Senhor Jesus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Supremo Redentor, neste momento, nesta hora do dia, quando o calendário bíblico podemos trazer à memória o aniversário da tua crucificação. Não temos palavras adequadas para expressar a gratidão desse amor imenso, esta graça sem medida, misericórdia inaudita, amor sem igual. Voltamos o olhar aquele dia, aquela hora, aquele momento em que é suspenso entre os céus e a terra, depois de horas de agonia, de dor, de sangramento. O suor vertido como sangue no Getsemane, é agonia de alma, é intensa dor de coração, a traição, a prisão, os bofeteamentos, chicotes lacerantes que rasgavam tua carne, tuas costas que te transformaram em uma só ferida, as ruas de Jerusalém manchadas pelo teu sangue. Oh Deus, Senhor Jesus, adoramos-te, Cordeiro bendito. Aquela era a minha morte, era o meu pecado que levavas sobre ti, pecado da humanidade inteira, mas era a batalha final, quando venceste a Satanás, o pecado, o mundo, a carne, triunfaste, sim, porque ao olharmos para aquela cruz, não podemos perder a consciência de que 3 dias depois rompias os grilhões da morte, te levantavas vitorioso para inaugurar um novo tempo. Graças, porque pelo poder da tua morte foi aberto o caminho de acesso ao Pai. E nós celebramos esta morte, celebramos este sacrifício remidor e te dizemos: ó Cristo, eis-nos aqui como redimidos, lavados pelo teu sangue. Todo o nosso ser te adora, todo o nosso ser te deseja, tudo que é em nós, as nossas próprias células gritam: Jesus, eu te amo, eu te adoro e viverei para ti, para sempre, para sempre, para sempre. Ó amado da minha alma, todo o meu ser te deseja, todo o meu ser te adora, todas as minhas fontes estão em ti. Graças. A eternidade será pequena para expressar o amor e a gratidão dos nossos corações, de escravos resgatados, redimidos, transformados, adotados como filhos, herdeiros. Que a nossa vida aqui na terra seja na perspectiva da eternidade. Obrigada, Senhor. Que
os nossos olhos estejam sempre voltados para Ti, o amor do nosso coração por Ti, a gratidão sejam sempre intensos, uma paixão incandescente, um amor sem igual, que não passa de uma resposta ao Teu próprio amor derramado em nosso coração. E a súplica fervorosa, para que hoje seja um dia quando muitos sejam arrancados do inferno e venham à cruz, e tenham um encontro real contigo e sejam inteiramente transformados e transportados do reino das trevas para o Teu reino de luz. E seja tudo para Teu louvor e glória. Amém e amém. Queridos, gostaríamos de ler a palavra nesse momento inicial do nosso tempo, para fazer menção deste dia no livro de Isaías, do profeta, que profetizou 700 anos antes que Cristo viesse. Ele é apresentado como servo sofredor. E gostaria de fazer uma declaração. Deus não tem um sem número de soluções para um sem número de problemas. Ele tem uma todo suficiente solução para todos os tipos de problemas. E encontra-se na morte de Jesus. Não é uma morte qualquer. Na realidade, muitos milhares morreram crucificados. E nós vivemos hoje dia em que milhares estão sendo mortos, partindo para a eternidade. Mas a morte de Jesus é uma morte singular. Uma morte vicária, isto é, substituta. E lemos no profeta Isaías, começando no capítulo 52, versículo 13. Eis que o meu servo, é uma referência ao Messias, que é Cristo, procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado mais do que qualquer outro. Sua aparência mais do que os outros filhos dos homens, desfigurada. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação e a quem foi manifestado o braço de Yahvé? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência, nem formosura, nem alguma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si, palavra que é nasa, em nosso lugar, as nossas enfermidades e as nossas dores carregou sobre si. Sabal, o que era meu, em meu lugar, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas
transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, pelas suas chagas, fomos sarados. Esta é uma referência ao que ocorreria com Jesus Cristo. E é isso que celebramos nesta precisa hora. É a consumação desse quadro descrito aqui pelo profeta. Jesus é o Cordeiro, aquele que deveria ser oferecido. Nós vemos ao longo de toda a Bíblia a presença deste Cordeiro, começando lá no Éden, quando o homem caiu, descobriu que estava nu. Ele era inocente antes, não havia maldade em seu coração. Ele sabia que havia transgredido, que perdera a glória de Deus, que transgredira o mandamento ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Consciência de culpa entrou no seu coração. E ele corre para fazer vestes de figueira, de folhas, como se as folhas pudessem cobrir a consciência. E quando Deus aparece na viração do dia e pergunta: Adão, onde estás? Ouvi a tua voz no jardim, escondi-me, porque estava nu. Ali houve um divórcio entre o ser humano criado à imagem de Deus e o seu Criador. Mas Deus faz um ato profético ao imolar o cordeiro e tomar a sua pele e fazer vestes para Adão e para Eva. Ali estava o primeiro sinal: é preciso derramar o sangue inocente para cobrir o pecador. E ali no Egito, na descrição do capítulo 12 de Êxodo, temos novamente um memorial. Dessa vez Israel é um povo, é uma nação que parte da escravidão. E o Cordeiro vai marcar a sua vida. Coisas muito interessantes naquela primeira Páscoa, que é comemorada todos os anos no dia 14, 15 de Nissan. A marca do sangue protegeu da morte. Em Cristo Jesus é o seu sangue que nos livra da morte eterna. Somos marcados pelo sangue. Aí no Egito o hisopo foi tomado para tingir as portas. Mas no mundo espiritual o Santo Espírito de Deus aplica o sangue nos umbrais do nosso espírito, em nossa alma, no nosso homem interior. E no mundo espiritual a marca do sangue está presente. A morte eterna não nos pode alcançar. Satanás não tem autoridade nem domínio sobre nós, por causa do Cordeiro, por causa do sangue, porque ele morreu em nosso lugar. A alma que pecar, esta morrerá. Mas Jesus morreu a nossa morte para que vivamos a sua vida. Outro elemento ali é que o povo tem que comer a carne do cordeiro prontos para partir. Queridos, é isso que ocorre conosco. E é isso que ocorre quando alguém vem a Jesus Cristo, quando alguém chega diante da cruz em espírito e olha para o Calvário e reconhece: Jesus, tu morreste a minha morte, tu levaste os meus pecados. Reconheço que eu sou pecador, perdido, miserável, que não há esperança para mim, não posso salvar-me a mim mesmo. Meus melhores atos de justiça são como trapos de imundícia, como diz a tua palavra. Mas Jesus, eu reconheço que eu estava em ti quando morreste, e eu renuncio hoje o pecado, o mundo, a carne e o diabo, e me rendo a ti como meu único Redentor, meu único Senhor e meu Salvador. Sim, neste momento
Estamos prontos para partir. Atrás fica o Egito, atrás fica o mundo do pecado, atrás ficam nossas origens, nossas raízes pecaminosas. É um novo dia, o dia de um novo começo, é o dia da redenção. Saímos da terra da nossa escravidão e partimos para a terra da liberdade, porque viveremos agora com Cristo, somos livres. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Aleluia. Com a força daquela comida, partiram rumo ao deserto, até que maná descesse do céu. Oh, meus queridos, quando nós partilhamos do Cordeiro, há uma força em nós. Um dos textos impressionantes do Salmo é que o povo clamou a Deus, e Deus enviou a sua palavra e os libertou do que lhes era mortal. A palavra é Jesus. E que diante de todas aquelas hostes, podemos calcular cerca de 3 milhões de pessoas, talvez, porque havia 600 mil homens que podiam puxar da espada de 20 anos para cima, onde existe uma população de 600 mil soldados. Multipliquem-se por 5, pensando no pai, na mãe, crianças, velhos, e você vai ter umas 3 milhões de pessoas, e é dito que entre eles não havia um fraco, doente ou inválido. O que ocorreu? Quando comeram a carne do Cordeiro, foram sarados. Sarados, a cura na redenção, meus queridos, a cura na redenção. Quando estamos vendo a pandemia assolar tantas vidas, não se esqueça, levante o seu olhar para a cruz. As feridas de Jesus, como acabamos de ler aqui em Isaías, pelas suas feridas somos sarados. Ele levou ali todas as nossas enfermidades, as nossas dores, nossas iniquidades, nosso pecado. Em outras palavras, o pecado proveniente de Adão, com todas as suas maléficas consequências, foram lançados sobre Jesus naquela hora, para que em troca a bênção de sua vida e todas as bênçãos magníficas provenientes da sua obediência se tornassem disponíveis a você e a mim. Quais sejam a redenção, o perdão dos nossos pecados, a libertação das nossas cadeias, a cura integral para o corpo, para a alma, para o espírito, para as relações, para tudo quanto nos diz respeito. Aleluia. Não ficará uma unha no Egito. Que neste momento, quando celebramos ou trazemos à memória o sacrifício de Jesus, que isso nos faça refletir o preço da nossa redenção, que nos ajude a viver em santidade, a dizer: Jesus, tu não mereces uma vida desleixada, ingrata, vazia, fria. Tu mereces o meu melhor. Ali naquela cruz, Jesus ficou suspenso entre os céus e a terra por 6 horas. Às 9 horas da manhã foi crucificado. Proferiu 7 palavras naquela cruz. E às 15 horas proferiu a sua última palavra: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer: está consumado. Esse é um momento sagrado. Ocorre no templo o rasgar do véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo. O santuário tinha 3 partes: o lugar santo, o átrio, o lugar santo, onde os sacerdotes ministravam, e o santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para levar o sacrifício a favor de Israel em Yom Kippur, que era o dia da redenção. Aquele dia não era Yom Kippur, não era o dia de imolar um cordeiro pela nação,
mas era o dia de imolar cordeiros por cada família. Então havia cordeiros sendo imolados. O sacerdote não estaria entrando, o sumo sacerdote, no Santo dos Santos. Ele permanecia aquele véu fechado, para só ter uma entrada anual. Mas aquele exato momento, quando Jesus grita, está consumado, e rende o seu espírito à mão invisível de Deus, rasga o véu de cima a baixo. Não está escrito, mas eu imagino que houve um grito, houve um assombro ali no templo, até porque desde o meio-dia até as 3 horas, o sol se recusara a brilhar, havia trevas sobre toda a terra, o universo estava em suspenso. Por isso, queridos, é que eu não posso, antes da nossa aula, deixar de mencionar esse fato glorioso, a morte de Jesus, o preço da nossa redenção. Aleluia! O céu está em suspenso, o céu está em silêncio. Que solenidade, que solenidade. Tudo aquilo que foi visualizado lá no Éden, aquilo que foi proclamado em todas as alianças redentivas que Deus foi fazendo ao longo da história de Israel, as palavras proféticas que vieram por boca dos profetas, tudo aquilo vem agora em um cone e chega o culminar do cumprimento. Que hora sagrada, que momentos sagrados, que 6 horas sagradas, quando o Filho de Deus está sendo queimado, não pela chama física, mas está sendo queimado por causa dos nossos pecados que estão sobre Ele. Ele é o sacrifício, Ele é o último sacrifício, aquela cruz é o altar, e os meus pecados foram transferidos para Ele. Há trevas neste momento, a terra treme, há um terremoto em Jerusalém, o véu do templo se rasga, com certeza há um grito de horror em todos quantos ali se encontram, sumos sacerdotes, todos eles estão ali, porque vai começar a Páscoa. Mas ninguém morreu. O que de fato ocorreu? Aquela morte abriu caminho. A presença de Deus era transferida daquele santuário feito por mãos humanas. Transferido para onde? Para o coração de todo aquele que for banhado pelo sangue do Cordeiro. Se você se rendeu a Jesus Cristo e verdadeiramente nasceu de novo, você se transformou num santuário. E a partir daquele dia, Deus não teria um lugar em Jerusalém. Cumpria-se a palavra de Jesus. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não será no lugar. Por quê? Porque pela morte do Cordeiro, o santuário é transferido para dentro daquele que é redimido pelo sangue do Cordeiro, através da obra que o Espírito Santo realiza em nós, de uma completa metamorfose, um renascimento, uma nova criação. Sim, meu amado, minha amada, paremos e reflitamos o que a cruz representa para nós. A troca do Calvário, uma troca desigual. Jesus veio ao mundo como Filho do homem, para que eu entre no seu reino como Filho de Deus. Jesus recebe sobre si o meu pecado, para que eu seja revestido da sua justiça. Jesus leva sobre si minhas dores e minhas enfermidades, para que pelas suas pisaduras, suas feridas, eu seja sarado.
Jesus naquela cruz sofre a rejeição do próprio Deus. Quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Ele é rejeitado, porque ali está o meu pecado e o seu, para que nós sejamos aceitos. Ali naquela cruz é um lugar de vergonha. Jesus é despido em praça pública, diante das mulheres, diante dos transeuntes, para que eu partilhe da sua glória. Aquela cruz ele está morrendo a minha morte, para que eu viva a sua vida. Mas ao dar o último suspiro e descer ao Hades, ele está levando a minha própria condenação para que eu seja totalmente liberto. Mas glória a Deus, quando ele ressurge dentre os mortos, eu que estava nele naquela cruz, ressurjo com ele. E na linguagem de Paulo aos Efésios, eu fui ressuscitado com ele e me assentei com ele nos lugares celestiais. Estou nele e ele está em mim. Celebremos, portanto, este dia. Celebremos a sua morte, porque a morte não o pôde reter. 3 dias depois, ele venceu. Por isso Paulo diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Sua morte era a minha morte, mas a sua vitória é a minha vitória. A sua ressurreição é a garantia da minha ressurreição. E a minha oração neste dia, por você e por todos nós, é que vivamos todos os dias a realidade da cruz. Que vivamos todos os dias a realidade da redenção, que desfrutemos as bênçãos provenientes desta redenção. Tudo é tão simples. Se eu olho para as maléficas consequências do pecado, e eu entendo que Jesus as sofreu naquela cruz, eu não tenho necessidade de sofrê-las. Preciso entrar num caminho de fé e apropriar-me. E assim viverei em liberdade, viverei usufruindo de tudo quanto sua morte, sepultura e ressurreição nos garantem. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, queremos dar-te graças e colocamos cada pessoa que está sintonizada neste momento conosco diante de ti. E não somente estas, aqueles que virão a se expor. E na realidade do meu coração eu vejo a humanidade inteira, Senhor. Tu vês o mundo. E o clamor do teu coração não é só por um, é por todos. Que os olhos se abram, que venha uma visão de Jesus. Tira o véu dos nossos olhos. Dá-nos uma revelação da cruz, do que ela representa, e possamos viver a plenitude de tudo quanto Ele conquistou e garantiu. Viveremos para teu louvor e glória, em nome de Jesus. Amém.